O milionário frio se rende ao amor da mendiga negra numa noite que mudou sua vida. Era uma daquelas noites em São Paulo em que a chuva cai com vontade, batendo forte no vidro dos ônibus, virando poças e transformando a rua numa piscina esquecida. Amanda tinha o cabelo molhado, grudado no rosto, os olhos ardendo mais pelo medo do que pelo frio. Ela carregava uma pasta velha, onde guardava os poucos contratos que ainda conseguiam salvar seu negócio. Uma consultoria de imagem à beira do fracasso. Gente passando rápido, cabeças curvadas contra a tempestade. De repente, ele apareceu. João Mendes, o tal bilionário do agronegócio nordestino. Gigante, impassível, o paletó escuro encharcado, andando com aquela calma assustadora. Um tipo que parecia não sentir frio nem medo. Amanda nem sabia que ele estava ali, até sentir o silêncio estranho que tomou o ar no momento que seus olhares se cruzaram. Ele parou. Por um segundo, o mundo pareceu fechar, como se o tempo tivesse congelado. Naquela noite pesada e elétrica, sob a luz amarelada dos postes e o barulho rouco da cidade, João fez uma proposta que mudaria tudo. Ele queria que Amanda fingisse ser sua namorada no evento social que reunia a nata da elite paulista. Um golpe de mestre para controlar fofocas, armadilhas e olhares críticos ao redor dele. Amanda, fria de medo e quente de desespero, hesitou, mas acabou concordando. Imaginava só por um momento, um único evento, e teria dinheiro para manter a empresa viva. Com voz firme, colocou limites. Só profissional, João. Nada além disso. Mas o brilho nos olhos dele, quando fez um meio sorriso, não deixou dúvidas. Essa história teria mais camadas do que ela podia imaginar. Dias antes do evento, as mensagens trocadas revelaram um homem diferente. João, o milionário frio dos noticiários, começou a mostrar um lado vulnerável. Ele falava de cansaço, das correntes de ouro invisíveis que o prendiam às expectativas implacáveis da família. Amanda sentiu a surpresa. E quando finalmente chegaram no evento, rodeadas por olhares que queimavam e sussurros sórdidos, a falsa namorada virou o centro de um jogo perigosamente real. A família de João apareceu intacta, fria, implacável. Mas algo no jeito como ele segurou a mão dela no caminho pela sala, só um toque rápido, trouxe tremores que nem Amanda conseguia controlar. Porém, sombras começaram a surgir. Segredos obscuros do passado de João se insinuavam como vultos ameaçadores. Cada sorriso escondia dúvida. Cada abraço escondia uma escolha difícil. Amanda sentiu pela primeira vez o peso real da decisão. Arriscar sua independência pelo amor improvável ou fugir antes que tudo desabasse. E não demorou para que um escândalo explodisse, uma tempestade pior que a chuva daquela noite. O nome da família de João virou manchete, sussurro em corredor, ameaçando separar o que mal tinha começado. Com o teito apertado e a mente num turbilhão, Amanda se perguntou: será que eles conseguirão encarar a dor? Ave, ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música alta ecoava no salão, misturada ao murmúrio e ao clangor de talheres. João e Amanda giravam entre os rostos frios e os sorrisos falsos. Mas havia um calor estranho no toque rápido das mãos dele ao segurá-la.
O evento provava ser um campo de batalha para realidades conflitantes. Ali estavam os ricos, os poderosos e agora também uma mendiga negra que, um homem que parecia conhecer João, avançou furioso, sua voz grave ressoando. Isso não é o que parece! As cabeças se voltaram e a tensão caiu como chuva pesada. Amanda teve um choque. A raiva do homem não era direcionada a ela, era para João. Você não deveria estar aqui. Eu te avisei, João. Não envolva pessoas inocentes nisso. As palavras se arrastavam como uma serpente envenenada. O rosto de João empalideceu e, em um instante, a aura de confiança e controle que ele exibia se desfez como papel molhado. Ricardo, isso não é da sua conta, respondeu a voz trêmula. Mas o homem avançou ainda mais. Não é da minha conta? E você acha que pode continuar vivendo nesse mundo de mentiras? As pessoas têm que saber a verdade. O murmúrio na sala cresceu. A tensão era palpável, como uma corda esticada, prestes a arrebentar. Amanda teria fugir, mas estava paralisada, os olhos fixos na cena que se desenrolava. O escândalo ia mais fundo do que ela imaginara. Ricardo retirou algo do bolso e jogou em cima da mesa. Uma foto de João com outra mulher. Uma mulher com um olhar conhecido. Um olhar que fez o estômago de Amanda revirar. A irmã dele, você acha que ela aprovaria isso? Você acha que ela gostaria de saber que você a abandonou para viver essa farsa? O grito cortou a sala, e o silêncio se espalmou como um véu. Todas as conversas pararam. Os sussurros cessaram. A sala havia se tornado um palco, e João, um ator sem ensaio. Amanda olhou nos olhos de João e viu o pânico, um tipo de medo que não se via nem nas maiores das tempestades. Ela sempre o imaginou como alguém intocável, uma rocha na tormenta, e agora tudo ruía. Ela não sabia o que fazer. A imagem do futuro que sonhara com ele começou a desvanecer. Uma escuridão encheu seu coração. Você me enganou, João. Você não é quem eu pensava. As palavras saíram sem que ela quisesse, mas doeram como uma faca. O mundo girava, e os rostos ao redor começavam a desfocar. Ela não conseguia entender como ele fez isso. Ele tinha a aparência de um homem forte, mas ali, naquele momento, parecia mais um menino perdido. A raiva e a dor se misturaram em seu peito. Eu só queria ajudar Amanda. Ele respondeu, a voz embargada. Mas a sala não estava mais disposta a ouvir desculpas. A revelação que surgiu como um relâmpago no céu escuro achatou todos os sentimentos. E enquanto as luzes do salão piscavam, a verdade se impôs. A falsa namorada agora se via presa em um emaranhado de mentiras e revelações. João era um homem quebrado, envolvido em um jogo que estava muito além das aparências. No entanto, a música que antes era apenas pano de fundo, agora ganhava nova força, e a plateia, ávida por um show, observava ansiosa. O clímax se aproximava e o que parecia o fim de uma história era, na verdade, o começo de algo muito mais complicado. O que aconteceu com a família dele, a verdade que estava escondida e a pergunta que pairava no ar. Amanda conseguiria encontrar seu caminho para longe desse caos? Ou tudo o que ela conhecia desabaria junto ao homem que jurava não ser o que parecia? A música ainda pulsava no salão, mas a tensão no ar era cortante. Amanda viu João cambalear, visivelmente abalado. Ela estava paralisada, incrédula. A revelação de Ricardo reverberava em seus ouvidos. Uma irmã? O que mais ele escondia? O murmúrio na sala crescia como um lobo faminto. O olhar de João se perdeu na multidão, uma mistura de confusão e temor. Eu posso explicar, ele gaguejou, mas não havia mais espaço para explicações. E então
Um grito rasgou o ar. João, para onde você vai? Era uma mulher, a irmã que Ricardo mencionara. Ela surgiu do fundo da sala, com uma presença tão imponente quanto a tempestade fora do prédio. Seu cabelo trançado caía como um manto e seu olhar era um fogo que queimava. Amanda, fica longe dele! A mulher gritou, sua voz quase ecoando. As pessoas se afastaram, envolvidas pela intensidade do momento. Você não sabe nada sobre ele. Não sabe das mentiras que ele construiu. O coração de Amanda afundou. Ela olhou para João, que parecia pequeno naquele instante. O olhar dela se fixou na mulher desconhecida. Quem é você? Perguntou. A raiva e a dor misturando-se, enquanto as lágrimas queriam surgir. Eu sou Sofia, a irmã dele. E você? Você está prestes a fazer um grande erro. A indignação em sua voz fez o salão tremer. Você não entende as consequências disso. Ele não é quem você pensa que é. Amanda sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Lembrou-se das mensagens trocadas com o João, dos momentos de vulnerabilidade que ele compartilhara. Era possível que tudo aquilo fosse apenas uma fachada? Qual era a verdadeira história desse homem que se tornara seu parceiro temporário? João, você nunca disse nada sobre sua irmã. Amanda exclamou, a dor a transbordando. Você mentiu para mim. O nó na garganta não a deixava respirar. João estava paralisado, os olhos fixos na irmã, a expressão de um homem preso entre a verdade e a ruína. Nós precisamos conversar, João. Sobre tudo. Sofia avançou decisivamente. Eu não posso deixar você afundar ainda mais. A família está em perigo. Você se envolveu nessa farsa de forma tão profunda que qualquer movimento agora pode ser fatal. O murmúrio da multidão cresceu novamente. O que ela quis dizer com isso? Alguém na plateia murmurou. Mistérios na família Mendes? É isso que a gente quer ouvir. Outros sussurravam, olhos arregalados, a tensão os alimentando. Amanda sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Os olhares agora eram pesados. As especulações a cercavam como uma armadilha. João, o que está acontecendo? O que você não me contou? As palavras saíram como um urro, a dor em sua voz revelando a verdade que a consumia. A sombra de João escureceu completamente. Ele respirou fundo, como se tivesse que revelar algo mais do que já acontecera. Então, sem aviso, começou a falar, a voz trêmula. Amanda, eu não sei como dizer isso. Há algo mais, algo do passado que está prestes a vir à tona. Antes que pudesse continuar, um estrondo irrompeu pelo salão. A porta se abriu com força e um grupo de homens de terno entrou, rostos fechados. O queixo de Amanda caiu. Aqueles homens não eram estranhos. A marca daquela família estava em suas feições. João Mendes, precisamos falar com você. Agora! O líder do grupo, um homem com um olhar ameaçador, apontou para João. É sobre seu pai e a empresa. A verdade que você vem ignorando finalmente resolveu aparecer. O coração de Amanda disparou. O que mais poderia acontecer? João estava cercado. A tempestade lá fora, agora, refletindo o furacão que se desenrolava dentro do salão. A cada segundo, o caos se tornava mais palpável. Enquanto os olhares se cruzavam, perguntas ecoavam na mente de Amanda. O que aquele passado escondia? E o que de fato unia João e a revelação de sua irmã? Um nó se formou em seu peito. Ela percebeu que a jornada dela havia mudado drasticamente, e agora tudo o que acreditava conhecer estava prestes a desvanecer. O que mais João Mendes escondia? O olhar de Amanda se desviou para os homens que acabavam de entrar. Uma onda de nervosismo a invadiu. Eles eram diferentes. Não eram do grupo, mas a maneira como se movimentavam dava a entender que estavam ali para algo sério. O líder, um homem alto,
com um ar autoritário e uma presença ameaçadora, pousou os olhos em João. O ambiente se tornara sombrio rapidamente, como se a luz dos lustres estivesse se apagando, junto com a expectativa no ar. João Mendes, precisamos falar com você, agora. Ele não estava brincando. O peso em suas palavras arrastou a conversa para um nível muito mais intenso. As pessoas ao redor começaram a murmurar, a curiosidade e a ansiedade se espalhando como um incêndio. É sobre seu pai e a empresa. A verdade que você vem ignorando finalmente resolveu aparecer. O silêncio se instalou, o som da música parecendo longínquo, quase fantasmal. A sala foi invadida por um nervosismo contagiante. Amanda olhou para João, que estava imóvel, como se o chão abaixo dele tivesse desmoronado. O rosto dele estava branco, uma expressão de desespero misturada a uma pressão que ele não podia ignorar. João, o que está acontecendo? Amanda perguntou, sua voz quase um sussurro. As questões que cercavam aquele momento estavam se acumulando como nuvens de tempestade, e cada olhar e então, quase como um estalo, tudo mudou. Você é um traíra! Uma mulher que parecia surgir do nada gritou dos fundos da sala. Era uma figura familiar que Amanda não conseguia identificar de imediato, mas a força em sua voz fez todos pararem. Eu sempre soube que você ia voltar, João. Quando você ia me dizer? Você pensa que pode simplesmente me ignorar, que pode esconder a verdade de mim. Amanda sentiu um choque bater como um golpe. Quem era aquela mulher? O olhar de João se voltou para ela, e a expressão de conflito tornou-se desesperada. Marina, não aqui, por favor. É súplica em sua voz. Marina, Amanda balançou a cabeça, confusa. O que isso significava? O passado estava se desdobrando de maneira brutal, revelando entrelaçamentos que ninguém esperava. Marina então atirou um envelope na mesa. O papel deslizou como um espectro. A verdade estava escondida atrás das suas mentiras. Você pensa que pode se livrar de mim simplesmente apagando a história. O que você fez com a nossa filha? Ela não estava falando de um romance de passageiro. Havia uma gravidade nas palavras dela, que fez o coração de Amanda acelerar. Filha? Do que você está falando? A incredulidade tomou conta da sala. Os olhares que antes estavam em João, agora eram todos voltados para a mulher, como se estivesse revelando um segredo horrendo que todos temiam. Amanda não sabia mais em quem acreditar. Você não sabia? Marina comentou, um sorriso amargo distorcendo seus lábios. João Mendes tem uma filha que ele abandonou e agora quer viver essa farsa com você para limpar a imagem dele. Um arrepio percorreu a espinha de Amanda. O chão à sua volta parecia desaparecer. Os sussurros tornaram-se gritos. A sala inteira estava em choque. João balançava a cabeça, tentando apagar as palavras dela, mas a verdade já estava exposta. Eu não abandonei ninguém, ele respondeu, mas a fraqueza na voz traiu sua fala. Os rostos ao redor dele refletiam um horror que só crescia. A máscara de milionário que ele vestia desmoronava, revelando a fragilidade de um homem perdido em erros passados. As lágrimas brilharam nos olhos de Sofia enquanto ela encarava o irmão. O que mais ele tinha escondido? O que mais havia nesse emaranhado de mentiras? Amanda estava tonta. A revelação caiu como um peso insuportável. O que isso significava para eles? Para ela? As segundas chances que esperava estavam sendo devastadas pelo passado oculto de João. O que mais viria à tona? As luzes do salão pareciam agora fracas, como se o futuro delas estivesse prestes a se apagar. E no meio de tudo isso, uma pergunta ardia. Amanda conseguiria dar um passo à frente ou ficaria perdida no passado de um homem
que parecia ser tudo menos o que parecia. O olhar de Amanda se desviou para os homens que acabavam de entrar. Uma onda de nervosismo a invadiu. Eles eram diferentes, não eram do grupo. Mas a maneira como se movimentavam dava a entender que estavam ali para algo sério. O líder, um homem alto, com um ar autoritário e uma presença ameaçadora, pousou os olhos em João. O ambiente se tornara sombrio rapidamente, como se a luz dos lustres estivesse se apagando junto com a expectativa no ar. João Mendes, precisamos falar com você. Agora. Ele não estava brincando. O peso em suas palavras arrastou a conversa para um nível muito mais intenso. As pessoas ao redor começaram a murmurar, a curiosidade e a ansiedade se espalhando como um incêndio. É sobre seu pai e a empresa. A verdade que você vem ignorando finalmente resolveu aparecer. O silêncio se instalou. O som da música parecendo longínquo, quase fantasmal. A sala foi invadida por um nervosismo contagiante. Amanda olhou para João, que estava imóvel, como se o chão abaixo dele tivesse desmoronado. O rosto dele estava branco, uma expressão de desespero misturada a uma pressão que ele não podia ignorar. João, o que está acontecendo? Amanda perguntou, sua voz quase um sussurro. As questões que cercavam aquele momento estavam se acumulando como nuvens de tempestade, e cada olhar seu na multidão refletia insegurança e curiosidade. A irmã de João, Sofia, parecia tão perdida quanto ela, seus olhos piscando em confusão. E então, quase como um estalo, tudo mudou. Você é um traíra! Uma mulher, que parecia surgir do nada, gritou dos fundos da sala. Era uma figura familiar que Amanda não conseguia identificar de imediato. Mas a força em sua voz fez todos pararem. Eu sempre soube que você ia voltar, João. Quando você ia me dizer? Você pensa que pode simplesmente me ignorar? Que pode esconder a verdade de mim? Amanda sentiu um choque bater como um golpe. Quem era aquela mulher? O olhar de João se voltou para ela e a expressão de conflito tornou-se desesperada. Marina, não aqui! Por favor! A súplica em sua voz. Marina! Amanda balançou a cabeça, confusa. O que isso significava? O passado estava se desdobrando de maneira brutal, revelando entrelaçamentos que ninguém esperava. Marina, então, atirou um envelope na mesa. O papel deslizou como um espectro. A verdade estava escondida atrás das suas mentiras. Você pensa que pode se livrar de mim simplesmente apagando a história. O que você fez com a nossa filha? Não estava falando de um romance de passageiro. Havia uma gravidade nas palavras dela que fez o coração de Amanda acelerar. Filha? Do que você está falando? A incredulidade tomou conta da sala. Os olhares que antes estavam em João agora eram todos voltados para a mulher, como se estivesse revelando um segredo horrendo que todos temiam. Amanda não sabia mais em quem acreditar. Você não sabia? Marina comentou, um sorriso amargo distorcendo seus lábios. João Mendes tem uma filha que ele abandonou. E agora quer viver essa farsa com você para limpar a imagem dele. Um arrepio percorreu a espinha de Amanda. O chão à sua volta parecia desaparecer. Os sussurros tornaram-se gritos. A sala inteira estava em choque. João balançava a cabeça, tentando apagar as palavras dela. Mas a verdade já estava exposta. Eu não abandonei ninguém, ele respondeu. Mas a fraqueza na voz traiu sua fala. Os rostos ao redor dele refletiam um horror que só crescia. A máscara de milionário que ele vestia desmoronava, revelando a fragilidade de um homem perdido em erros passados. As lágrimas brilharam nos olhos de Sofia, enquanto ela encarava o irmão. O que mais ele tinha escondido? O que mais havia nesse emaranhado de mentiras? Amanda estava tonta. A revelação caiu como um peso insuportável. O que isso significava para eles?
Para ela, as segundas chances que esperava estavam sendo devastadas pelo passado oculto de João. O que mais viria à tona? As luzes do salão pareciam agora fracas, como se o futuro delas estivesse prestes a se apagar. De repente, o ar ficou pesado. Todos pararam de falar quando um grito inaudível ecoou através do salão. Um reconhecimento súbito que cortava a atenção. Esse é o homem que matou meu pai. Uma jovem, com a expressão marcada pela dor e ódio, empurrou os convidados para o lado e avançou em direção a João. A sala congelou. A música sumiu. O sussurro parecia distante. Amanda ficou atônita, sem palavras, enquanto a jovem apontava um dedo tremendo para João. Você não pode escapar, João. Eu estou aqui para te fazer pagar. A raiva na voz dela era tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. A sala estava empolvorosa. Olhares de bênção, culpa e medo se misturavam nas expressões dos convidados. O chão tremia sob os pés de Amanda enquanto ela tentava entender a profundidade daquela acusação. A jovem olhou diretamente para João, e Amanda viu a verdade em seus olhos. Uma queimação, um desejo de justiça que não poderia ser ignorado. João parecia perdido, a cor do rosto já havia desaparecido. Ele abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Amanda se sentiu presa entre a dor de João e a intensidade da raiva daquela mulher, como se tudo estivesse à beira de um colapso total. Você não pode sair impune do que fez. A culpa vai te encontrar, João. A jovem gritou, enquanto a multidão se movia, inquieta e aflita. Amanda sentiu o coração acelerar. O que mais ele havia feito? Naquele instante, o caos se estabeleceu. O que parecia uma festa elegante agora era um campo de batalha. E a verdade estava prestes a ser exposta de uma forma que nenhum deles jamais poderia imaginar. O olhar de Amanda se desviou para os homens que acabavam de entrar. Uma onda de nervosismo a invadiu. Eles eram diferentes, não eram do grupo, mas a maneira como se movimentavam dava a entender que estavam ali para algo sério. O líder, um homem alto, com um ar autoritário e uma presença ameaçadora, pousou os olhos em João. O ambiente se tornara sombrio rapidamente, como se a luz dos lustres estivesse se apagando junto com a expectativa no ar. João Mendes, precisamos falar com você. Agora! Ele não estava brincando. O peso em suas palavras arrastou a conversa para um nível muito mais intenso. As pessoas ao redor começaram a murmurar, a curiosidade e a ansiedade se espalhando como um incêndio. É sobre seu pai e a empresa. A verdade que você vem ignorando finalmente resolveu aparecer. O silêncio se instalou. O som da música parecia longínquo, quase fantasmal. A sala foi invadida por um nervosismo contagiante. Amanda olhou para João, que estava imóvel, como se o chão abaixo dele tivesse desmoronado. O rosto dele estava branco, uma expressão de desespero misturada a uma pressão que ele não podia ignorar. João, o que está acontecendo? Amanda perguntou, sua voz quase um sussurro. As questões que cercavam aquele momento estavam se acumulando como nuvens de tempestade, e cada olhar seu na multidão refletia insegurança e curiosidade. A irmã de João, Sofia, parecia tão perdida quanto ela, seus olhos piscando em confusão. E então, quase como um estalo, tudo mudou. Você é um traíra! Uma mulher que parecia surgir do nada gritou dos fundos da sala. Era uma figura familiar, que Amanda não conseguia identificar de imediato, mas a força em sua voz fez todos pararem. Eu sempre soube que você ia voltar, João. Quando você ia me dizer? Você pensa que pode simplesmente me ignorar, que pode esconder a verdade de mim? Amanda sentiu um choque bater como um golpe. Quem era aquela mulher? Marina. Amanda balançou a cabeça confusa. O que isso significava?
O passado estava se desdobrando de maneira brutal, revelando entrelaçamentos que ninguém esperava. Marina, então, atirou o envelope na mesa. O papel deslizou como um espectro. A verdade estava escondida atrás das suas mentiras. Você pensa que pode se livrar de mim simplesmente apagando a história? O que você fez com a nossa filha? Ela não estava falando de um romance de passageiro. Havia uma gravidade nas palavras dela que fez o coração de Amanda acelerar. Filha? Do que você está falando? A incredulidade tomou conta da sala. Os olhares que antes estavam em João agora eram todos voltados para a mulher, como se estivesse revelando um segredo horrendo que todos temiam. Amanda não sabia mais em quem acreditar. Você não sabia? Marina comentou, um sorriso amargo distorcendo seus lábios. João Mendes tem uma filha que ele abandonou. E agora quer viver essa farsa com você para limpar a imagem dele. Um arrepio percorreu a espinha de Amanda. O chão à sua volta parecia desaparecer. Os sussurros tornaram-se gritos. A sala inteira estava em choque. João balançava a cabeça, tentando apagar as palavras nela, mas a verdade já estava exposta. Eu não abandonei ninguém, ele respondeu, mas a fraqueza na voz traiu sua fala. Os rostos ao redor dele refletiam um horror que só crescia. A máscara de milionário que ele vestia desmoronava, revelando a fragilidade de um homem perdido em erros passados. As lágrimas brilharam nos olhos de Sofia enquanto ela encarava o irmão. O que mais ele tinha escondido? O que mais havia nesse emaranhado de mentiras? Amanda estava tonta. A revelação caiu como um peso insuportável. O que isso significava para eles? Para ela, as segundas chances que esperava estavam sendo devastadas pelo passado oculto de João. O que mais viria à tona? As luzes do salão pareciam agora fracas, como se o futuro delas estivesse prestes a se apagar. De repente, o ar ficou pesado. Todos pararam de falar, quando um grito inaudível ecoou através do salão. Um reconhecimento súbito que cortava a atenção. Esse é o homem que matou meu pai. Uma jovem, com expressão marcada pela dor e ódio, empurrou os convidados para o lado e avançou em direção a João. A sala congelou, a música sumiu, o sussurro parecia distante. Amanda ficou atônita, sem palavras, enquanto a jovem apontava um dedo tremendo para João. Você não pode escapar, João. Eu estou aqui para te fazer pagar. A raiva na voz dela era tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. A sala estava empolvorosa. Olhares de bênção, culpa e medo se misturavam nas expressões dos convidados. O chão tremia sob os pés de Amanda, enquanto ela tentava entender a profundidade daquela acusação. A jovem olhou diretamente para João, e Amanda viu a verdade em seus olhos. Uma queimação, um desejo de justiça que não poderia ser ignorado. João parecia perdido. A cor do rosto já havia desaparecido. Ele abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Amanda se sentiu presa entre a dor de João e a intensidade da raiva daquela mulher, como se tudo estivesse à beira de um colapso total. Você não pode sair impune do que fez. A culpa vai te encontrar, João. A jovem gritou, enquanto a multidão se movia, inquieta e aflita. Amanda sentiu o coração acelerar. O que mais ele havia feito? Naquele instante, o caos se estabeleceu. O que parecia uma festa elegante, agora era um campo de batalha. E a verdade estava prestes a ser exposta de uma forma que nenhum deles jamais poderia imaginar. No meio da confusão, um homem idoso, com um olhar severo, abriu caminho através da multidão. Ele esquina-se a João e o encarou com uma intensidade que congelou todos os presentes. João, você está aqui finalmente. O que você fez foi uma traição ao nosso legado familiar.
A voz dele era como um trovão, forte e clara. E você não pode se esconder disso. Os olhos de João começaram a se arregalar, a expressão de susto injetando vida em seu rosto pálido. O que você está fazendo aqui, Miguel? Eu vim resolver isso de uma vez por todas. Você sabe que a herança não é só sobre você, mas sobre os que você destruiu pelo egoísmo. O choque percorreu o salão, e aqueles que ainda não tinham entendido o que estava acontecendo começaram a conectar as peças. Miguel então virou-se para a jovem, a acusadora. E você não deveria estar aqui. Isso é um assunto de família. A jovem se recuou, visivelmente surpresa, mas não abrandou a intensidade de seu olhar. A família? Você fala sobre família enquanto ele destrói vidas? Ela não hesitou. Cada palavra cortava como uma faca. Ele é um traidor e você defende um homem que matou meu pai. Todo o ambiente se eletrificou. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O que isso significava para Amanda? O seu coração estava na garganta e sua cabeça rodava com perguntas. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, seus sentimentos por João. Seu entendimento sobre a vida dele, tudo. Como isso ia terminar? A tensão estava prestes a explodir e Amanda percebeu que a verdadeira história ainda estava para ser contada. E se tudo o que sabia se tornasse cinzas diante das verdades não ditas? A jovem encarava João, e a tensão entre eles explodiu como fogos de artifício. Você não pode escapar do que fez. O que aconteceu com o meu pai foi culpa sua. A sala silenciosa agora estava em chamas. A expressão de João se transformou. No lugar de desespero, surgiu uma confusão profunda. O que você está dizendo? Do que você fala? A voz dele tremeu, e todo o peso daquela revelação começou a parecer muito mais do que apenas um ataque pessoal. Algo muito maior estava prestes a ser revelado. Amanda sentiu a pressão no peito aumentar. O que mais ele tinha escondido? Mas antes que pudesse formular uma resposta, a jovem tomou um ato audacioso. Você não percebe? O seu pai não é o único que destruiu os Idas. Você também! Você foi o último a ver meu pai antes dele ir. Ela hesitou, como se estivesse lutando contra a própria dor. O murmúrio percorreu a sala, uma confusão coletiva. O que você quer dizer com isso? A voz de Sofia ficou alta, quase desesperada. João, isto é verdade? O silêncio pesado se seguiu, preenchido apenas pelo som do coração de Amanda. E então, a porta se abriu novamente, e um homem de terno entrou. Seus olhos brilhavam com uma intensidade fulminante. Ele olhou para João e disse, com um tom que gelou a sala: Você precisa ouvir isso agora. Paulo, o que você está fazendo aqui? A voz de João, agora um sussurro, carregava um tom de derrota. O novo homem avançou, sem ignorar a multidão de rostos em choque. É sobre os negócios da família, João. Você não pode ignorar isso mais. Ele puxou um documento de sua pasta. Estão vindo atrás de você. O que você fez para cobrar o lugar que é seu na empresa? O que você fez com nós, como família? A sala começou a girar. Aquela palavra família ecoava de maneira dissonante. Os murmúrios se tornaram gritos, e as expressões nas faces misturaram a curiosidade com a indignação. Amanda percebeu que havia um golpe colossal por trás da frágil fachada que João projetava. Mas eu não sei do que você está falando. Ele estava quase implorando, agora consciente de que o público estava cada vez mais impiedoso. E como se não bastasse, a jovem voltou a gritar: Você se esconde atrás da riqueza e do privilégio. Mas alguém está prestes a expor a verdade. O olhar de João se encheu de terror. A verdade? Ele olhou de volta para a jovem. O que você sabe? O que mais pode haver? Você não me conhece. A jovem avançou, e naquela fração de segundo, o ambiente estava eletrizado. Eu sei que você estava lá,
quando meu pai pediu socorro, que você poderia ter feito algo. Você estava presente na última noite dele. Cada palavra era um golpe, fervendo em emoções cruas. A expressão de João mudou drasticamente, como se algo dentro dele tivesse quebrado. Não! Não! Isso não é verdade! O desespero cruzou seu rosto e, naquele instante, a sala ficou em um silêncio mortal. Paulo encarou João com mais firmeza. Precisamos ser claros. O que você fez nos trouxe até aqui. Você não pode fugir para sempre. Ele então se virou, encarando todos na sala. A verdade pode ser devastadora, mas se não a enfrentar, tudo desmorona. Amanda estava aturdida. Era como se a vida de João, a vida que ela começara a conhecer, se desintegrasse em um instante. O homem forte e seguro agora não era nada além de um fragmento de alguém que carregava um fardo maior do que a vida. O olhar dela se perdeu no dele, e a conexão intensa que sentira alguma vez começou a esfarelar. João, o que está acontecendo? Ela pediu, quase implorando por algum sinal de que aquilo tudo era um pesadelo, que ainda havia esperança. Mas João não respondeu. Ele parecia perdido, um homem que havia ido muito longe em suas próprias mentiras. Deixe a verdade vir à tona, decidiu Amanda. Mas antes que pudesse agir, um som estrondoso ecoou pela sala. A luz começou a oscilar e uma voz estridente se fez ouvir. Se você não falar, as consequências serão além do que você pode imaginar. E antes que alguém pudesse processar, um tiro disparou, quebrando a tensão e explodindo a sala em caos total. As pessoas começaram a gritar e a cena se transformou em um turbilhão de pânico. Amanda viu João cair ao chão, enquanto todos os rostos ao seu redor se distorciam em medo e choque. O que estava acontecendo? O que mais estava prestes a ser revelado sob a sombra daquele evento? O coração de Amanda disparou e a libido de incertezas tomou conta. Isso era só o começo de algo que eles nunca imaginaram. O disparo ecoou no ar, um som tão cortante que ninguém conseguiu processar de imediato. As pessoas gritaram, um turbilhão de desespero tomou a sala enquanto à frente João caiu pesadamente no chão, os olhos arregalados. Amanda congelou, o mundo em câmera lenta ao seu redor. João! O grito saiu como um sussurro entalado na garganta. O que estava acontecendo? Os convidados começaram a se afastar, empurrando-se uns aos outros na tentativa de escapar do caos. As vozes se misturavam em um coro de pânico e confusão. No entanto, um silêncio aterrorizante começou a se instalar, quando todos perceberam que o tiro não era apenas um ruído isolado. Olhares atordoados se buscavam, perguntas sem respostas flutuando pelo ar, carregado de tensão. A jovem acusadora se aproximou rapidamente, o rosto contorcido em um desespero misturado com determinação. — O que você fez, João? O que você fez? Sua voz antes poderosa agora tremia. A cena se desenrolava diante de todos, como um filme em câmera lenta, onde cada segundo parecia durar uma eternidade. João, tentando se levantar, apoiou-se em uma mesa, as mãos trêmulas manchadas de sangue. Ele encarou o atirador, uma figura cuja identidade ainda era um mistério. O homem, encapuzado e com um ar ameaçador, desapareceu na multidão em meio ao pânico. Ninguém sabia de onde viera ou o que realmente acontecera, mas aquele disparo já mudara tudo. — Chamem uma ambulância! Alguém gritou entre os gemidos e a urgência era palpável na sala. Amanda mal conseguia respirar. Puxou o telefone do bolso, hesitando enquanto seu coração batia desenfreado. O corpo de João estava ali, tão próximo e tão distante, em estado de choque, lutando contra uma onda de dor que se manifestava a cada movimento. Olhando as reações ao redor, ela notou a expressão de Sofia. A irmã de João estava pálida, observando a cena com uma mistura de horror e incredulidade. — Isso não
pode estar acontecendo? Ela exclamou, as lágrimas despencando pelo rosto. Amanda sentia que todo o universo estava se desmoronando ao seu redor. Quando a ambulância finalmente chegou, o clima era de desesperança. As sirenes soavam como um lamento no meio da confusão. O paramédico entrou na sala, tentando avaliar a situação. Precisamos de um espaço. Afastem-se! Sua voz ressoava com autoridade, mas a pressão da multidão tornava tudo mais difícil. Amanda foi empurrada para o lado, mas não conseguia tirar os olhos de João. Ele balançava a cabeça, uma expressão de dor misturada com confusão. Amanda, eu não fui eu quem... gaguejou, como se o peso da situação estivesse finalmente se aproximando dele. À medida que o paramédico trabalhava, uma figura familiar surgiu por entre a multidão, provocando uma nova onda de murmúrios. Era Marina, a mulher que havia desafiado João. Sua presença pesava no ar, como uma tempestade à espreita. Você viu o que ele fez? Ele não pode escapar pela dor que causou. As palavras dela cortaram como facas, disparando olhares de reprovação na direção de João. Amanda se debateu em seu pensamento. O que mais estava escondido? Uma filha, um pai ausente, agora um atirador que ninguém conhecia. O que mais surgiria daquele turbilhão? Cada revelação parecia mais devastadora que a anterior, e a verdade que cercava a história de João estava se mostrando muito mais complexa do que ela imaginara. E quando o paramédico conseguiu estabilizar João, os olhares de todos se voltaram para ele. O que você sabe sobre isso? Ele perguntou, e a multidão se calou, como se aguardassem a resposta que poderia mudar tudo novamente. João, ferido e à beira da consciência, olhou diretamente nos olhos de Amanda. Por favor, me perdoe, ele murmurou, e antes que pudesse responder, um segundo tiro soou, mais forte que o primeiro, e Amanda virou-se para onde o som viera. Uma nova onda de gritos e gritaria. A verdade estava prestes a se revelar. Mas o que seria? O caos mergulhou a sala novamente, como um furacão prestes a arrancar tudo pela raiz. Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. O que mais o destino guardava para eles? O disparo ecoou no ar, e a sala inteira mergulhou em um caos absoluto. Gritos se espalharam como fogo em palha seca. Amanda olhou para João, cuja expressão se transformara de confusão em puro medo. Ele tentava se levantar, mas as mãos trêmulas não o ajudavam. O sangue começava a escorrer lentamente, manchando o chão polido do salão. João! Amanda gritou, seu coração aos pedaços. O desespero tomou conta de seu peito. O que acontecia? Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto a multidão se aglomerava. Algumas pessoas se afastando, outras tentando chegar mais perto. Chamem uma ambulância! A voz do paramédico ressoou com urgência. Mas Amanda não conseguia desviar o olhar. O mundo ao seu redor foi se desfazendo em fumaça. E tudo o que restava era aquele momento, imortalizado em dor. Foi quando uma nova onda de pânico irrompeu. Outro tiro, dessa vez mais perto, mais ensurdecedor. O som fez todos congelarem. A porta do salão foi arrombada e um novo grupo de homens invadiu o espaço, todos armados. A sala, que já estava em frangalhos, se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Gritos de horror ecoaram enquanto os convidados tentavam se esconder, correr para qualquer lugar que parecesse seguro. Protejam-se! Uma mulher gritou. E as mesas foram derrubadas em um frenesi de desesperados tentando escapar. Amanda queria correr, mas as pernas não a obedeciam. Tudo o que conseguia pensar era em João. Ele estava lá, no chão, os olhos buscando os dela, a respiração ofegante. Amanda, me ajuda. A voz dele saiu entrecortada, quase inaudível. Desesperada, ela se agachou ao seu lado, sentindo o calor do corpo dele em contraste com a frieza da situação. João, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Ela perguntou, o desespero escorrendo das palavras. Mas ele balançou a cabeça, os olhos já perdidos em algum lugar além deles.
No meio do tumulto, uma figura emergiu do caos. Era Marina, agora com uma expressão que poderia cortar vidro. João, como você pode ser tão irresponsável? Eles vieram buscar você. A voz dela brilhou com uma fúria que Amanda nunca antes tinha visto. Buscar ele? Por quê? Amanda perguntou, a agonia apertando sua garganta enquanto um novo tiro ecoou, atingindo uma mesa próxima. Quase todos gritaram. O pânico se transformou em uma dança frenética de sobrevivência. Marina se virou para Amanda, os olhos com um brilho intenso. Ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. Esconder a verdade sobre seu pai trouxe tudo isso de volta, e agora eles querem o que é deles. Ela gesticulou freneticamente para os homens armados que encurralavam João, como se a própria atmosfera estivesse prestes a entrar em colapso. Amanda se virou para João, buscando respostas nos olhos dele. João, o que ela está dizendo? Naquele momento, a realidade começou a se desdobrar. Meu pai, ele começou, as palavras se arrastando. Ele fez algo que nos colocou nesse caminho. Eu não sabia que isso voltaria. Eu só queria escapar. E como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar, a verdade tomou forma. João não era apenas um bilionário envolvido em negócios. Ele era o filho de um homem cujas ações tinham consequências que agora ameaçavam não só a vida dele, mas a de todos ao seu redor. A sala, o evento, tudo começava a girar em torno de um segredo sombrio. Então, enquanto Amanda assimilava essa nova camada de traição e falha, a figura do atirador emerge novamente. Um homem alto, encapuzado, avançando em direção a João. Você não pode escapar de suas responsabilidades, João. O que seu pai fez, você paga agora. Uma sensação de impotência tomou conta de Amanda. Ela percebeu que todos ali estavam prestes a se tornar peões em um jogo muito maior. Em um ato de desespero, ela se levantou, enfrentando não só João, mas tudo o que ele representava. Não, você precisa parar com isso, gritou, mas a sala ecoava em gritos de terror. O olhar de João encontrou o dela, e por um momento, no meio do caos, havia um entendimento silencioso. Mas antes que pudesse agir, o encapuzado disparou, e o tiro pegou Amanda de surpresa. Uma fração de segundo. O som cortante. O corpo dela balançou, e a dor explodiu como fogos de artifício. João gritou, Amanda! E o mundo dele, o mundo dela, tudo desmoronou em uma explosão de caos e gritos. Eles estavam todos perdidos, e a verdade estava prestes a se revelar, com consequências que nenhum deles poderia imaginar. A sala viu um pesadelo, e com o eco do último tiro, tudo o que Amanda conhecia estava prestes a desmoronar. A reviravolta provocou incerteza no coração de todos, e uma pergunta ficava flutuando no ar. Quem realmente era João? E o que mais estava escondido em meio a esse emaranhado de segredos e mentiras? O som do disparo ainda ecoava na sala, quando tudo se tornou uma corrida contra o tempo. Amanda sentiu seu coração disparar. O pânico tomou conta dela. As pessoas gritavam, se empurravam, mas ela só conseguia pensar em João. Ele estava no chão, o olhar perdido. E ela mal conseguia respirar. João! A voz dela era um misto de desespero e urgência, mas ele não parecia ouvi-la. A multidão se aglomerava em volta. Todos estavam em estado de choque. Por um momento, o barulho parecia um sonho distante. Amanda! A voz dele balançava entre dor e súplica. Ele tentava se levantar, mas sabia que não conseguiria. O sangue escorria pela camisa branca, manchando a ouvidez do tecido. Os paramédicos finalmente surgiram, mas a pressão do momento transformava tudo em um pesadelo. Eles estavam tentando estabilizá-lo, mas a vergonha do passado pairava sobre a sala como uma nuvem negra. Ele precisa de você.
Os olhos de Marina estavam fixos em Amanda, rapidamente chamando sua atenção. Esse é o momento. Você é a única que pode ajudá-lo a enfrentar o que vem a seguir. Era verdade. Amanda olhou para João e viu algo que não notara antes. Não era só medo que ele carregava. Era uma tremenda carga de arrependimento. Ela incluiu o olhar de Sofia, que agora observava tudo com uma mistura de tristeza e raiva. João, eu não posso te ajudar se você não me contar a verdade. O desespero transbordava em suas palavras. Você precisa enfrentar seu passado, tudo. Com um último esforço, ele respirou fundo e finalmente sussurrou. Amanda, eu vou te contar tudo quando sair daqui, mas eu preciso de você. A conexão que sempre existiu entre eles começou a acender uma leve esperança. Logo, a entrada estava tomada pela polícia e as sirenes ululantes cortaram o ar pesado. O comandante entrou em cena, com uma expressão séria. Quem atirou? Preciso de respostas agora. As palavras dele cortaram o silêncio, trazendo a realidade de volta. A jovem que tinha gritado na primeira confusão avançou. Ele, João, é responsável por tudo. Ele é um traidor. A sala parou. Todos os olhos se voltaram para João, e ele parecia encolher sob a pressão do olhar coletivo. Eu não sou um traidor, ele gritou, a voz falhando. Nunca quis que isso acontecesse. Meu pai, a empresa, eu só queria escapar, ser meu próprio homem. Amanda percebeu que novas camadas de dor se desdobravam. As verdades que João escondia estavam prestes a explodir a qualquer minuto. Você precisa contar tudo, agora. Ela insistiu, sua voz firme. Mas o caos ao redor deles crescia, e a tensão era palpável, como um fio prestes a romper. Então um sereno se formando no ar, uma fração de dúvida. Você não está sozinho, disse Maína, enquanto a multidão respondia com murmúrios. Sei que você tem uma responsabilidade, João, mas também há perdão. E se você se abrir, se confrontar tudo o que fez, isso pode mudar. O olhar de Sofia refletiu compreensão e conexão. Os paramédicos finalmente conseguiram estabilizar João e o colocaram na maca. O rosto dele estava pálido, mas havia uma leve determinação nos olhos dele. Quando eu voltar, tudo vai ser diferente, eu prometo. No entanto, essa promessa estava impregnada de incertezas. Amanda nunca se sentiu tão dividida. O amor que começava a crescer dentro dela se misturava com os horrores que ele ocultara. Eu estarei aqui esperando você, mas você precisa ser sincero. Não pode esconder mais nada, João. Ao ser levado, um estrondo de aplausos irrompeu na sala, ecoando como uma nova maneira de encerrar um ciclo. Amanda sentiu os olhares sobre ela, alguns em aprovação, outros em julgamento. O peso daquela situação era esmagador, mas também havia um novo sentimento. A escolha de quem queria ser, tanto para ela quanto para João. Agora, a realidade estava prestes a mudar e não havia como voltar atrás. Ela olhou ao redor, sentindo a urgência do momento. Este era o fim de uma jornada, mas o início de outra. No fundo, Amanda tinha certeza de que o caminho seria longo, trabalhoso, cheio de desafios. E ao encarar a saída, um pensamento ecoou em sua mente. Como seria a vida dela a partir daquele instante? O mistério permanecia, mas havia esperança. Eles estavam prontos para enfrentar juntos. E agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.